estou aqui com a difícil missão, né, de ser mediadora dessa mesa. Porque eu acho que é uma missão difícil, né, porque tanto o professor Marcelo quanto o professor Geraldo, eu tenho certeza, né, que vão ter muitas coisas importantes aí para passar para a gente, né, como reflexão aí da experiência, né, desse projeto de educação ambiental que a gente, né, que eu tive, né, a felicidade de também fazer parte da equipe, né? Então eu acredito que o professor Marcelo pode começar, né, e eu aqui na minha difícil missão de mediadora, né, eu colocaria assim em torno de 40 minutos, né? Acho que é um bom, né, quando chegar perto, né, eu aviso, né, para a gente também ter tempo depois para os debates, que eu tenho certeza, né, que as falas aqui vão suscitar muitas reflexões, né, principalmente por conta do momento que a gente está vivenciando hoje no país. Então, professor Marcelo. Bom, tenho o prazer de iniciar essa conversa. Eu tinha pensado algo bastante formal, mas depois refleti sobre o sentido da formalidade e decidi desconstruir tudo o que havia pensado para ir mais a questões que me suscitam hoje dúvidas, que me dão expectativas e que me proporcionam seguir sonhando dentro dessa universidade. É uma forma de sobreviver. Primeiro queria contar um pouco, como vocês sabem, minha formação é história, né? Então eu não posso fugir de algumas precondições necessárias para situar minha fala. Então, embora eu vou falar de um processo contemporâneo, que faz parte da experiência atual do nosso grupo, que envolve professores, alunos, ex-alunos, que em definitiva fizeram parte de uma comunidade de conhecimento que a gente fundou a partir do nosso trabalho, eu preciso colocar algumas apreciações iniciais, porque eu sou responsável de lecionar uma disciplina, que é uma disciplina muito complexa, e que é a disciplina que de alguma forma modela um pouco nossa introdução, nosso conhecimento nas políticas sociais. Não sendo de origem minha formação na área de políticas sociais, eu sempre tive uma preocupação pela política, mas sempre de uma perspectiva de uma história das políticas sociais, e que fazia parte não só de minha experiência biográfica, que é importante em termos de vida, como a política social acompanhou minha biografia, em termos de dar opções a partir de políticas sociais que possibilitaram que eu esteja aqui sendo filho de imigrantes, neto de imigrantes, filho de famílias de classe média e sendo o primeiro a aceder à universidade pública da família. Então, esses processos fazem parte também de uma história nacional, de uma experiência familiar que tem a ver com as políticas sociais, tem a ver com o estado de bem-estar que se constituiu na Argentina, que tem a ver com todo um processo de empoderamento, como se diz hoje, que seria a palavra ruim, mas sim de como determinados setores da sociedade acederam a benefícios que se universalizaram graças a projetos políticos. Então, quando a gente vai se arremeter ao nosso presente, e o tema de hoje gira em torno de discutir a vigência de nossos dois projetos de educação ambiental, que na verdade eles foram elaborados como um programa que depois, por diversas circunstâncias técnicas, derivou em projetos individuais, mas que de fato se integram na unidade que é um programa da Bacia de Campos, que faz parte de uma política pública. Então, para chegar a esse ponto, o cabo estava se soltando, isso. Para chegar a esse ponto, é necessário colocar algumas apreciações preliminares.
Em princípio, é uma questão também de ordem metodológico e que eu acho que faz parte de nossa reflexão dentro da disciplina e que eu tenho sempre essa maldade, digamos, de forçar a nossos alunos a articular que a dimensão entre o que a gente considera política social, nossas linhas de trabalho dentro do programa, que são duas, e a necessidade de, muitas vezes, em função de nossa heterogeneidade, tanto de formação como de origens, que nos congregamos nesta sala. Se eu faria aqui uma reflexão e perguntaria a formação de vocês, teríamos um conjunto de peculiaridades muito interessantes. Hoje, observando na parte da manhã os alunos apresentando, observava formações tão diversas e que se complementam dentro de um grande mote que são as políticas sociais. Então, nesse aspecto, talvez a disciplina que eu tenho a responsabilidade de coordenar tenha a missão de fundir essas ideias e de tentar sintetizar em função de que a gente precisa orientar nossas pesquisas dentro de um eixo que são as políticas sociais, dentro da dinâmica da regulação e a participação, que são os títulos que levam no seu programa. Então, este projeto que a gente está encarando já há bastante tempo e que precisamos dar continuidade, e em breve a gente terá essa segunda etapa, precisa também de uma reflexão nesse aspecto. Então, eu só queria me remeter a um processo contemporâneo, que é a Constituição de 88, e que de alguma forma é um marco legal através do qual hoje nós estamos falando desse projeto. Não haveria possibilidade de discutir licenciamento ambiental se não tivéssemos tido a possibilidade de consagrar essa Constituição, que ainda, embora tenha dificuldades enquanto à regulamentação de algumas dimensões, ela está vigente. Então, de alguma forma, a Constituição de 88 foi a que lançou uma expressiva alteração na intervenção do social no Estado. E quando digo do social no Estado, aí há uma relação bastante próxima com nossa função enquanto programa de pós-graduação em políticas sociais e o licenciamento ambiental. E essa aproximação, aos poucos, a gente vai limando, né, para chegar a um consenso que, como todos sabemos, é um consenso que é uma convenção que eu estou tentando construir aqui para eu me sentir mais seguro, para poder promover nosso projeto dentro de um âmbito de responsabilidade enquanto programa que somos de políticas sociais. Porque muitas vezes a gente se pergunta o que tem a ver o licenciamento ambiental com as políticas sociais. Essa é uma pergunta que surge naturalmente. Sobretudo surge para aqueles que são da área dura da política social ou que se formularam, digamos, premissas dentro do escopo mais tradicional do que eram as políticas sociais dos anos 90 e hoje a dinâmica da sociedade e dos arranjos políticos em torno da política social e as políticas de governo nos coloca novos desafios e esses novos desafios implicam integrar na agenda política, na agenda social, novos problemas, novos sujeitos de pesquisa, novas realidades. Então, dentro dessas novas realidades que vão se configurando historicamente nestes últimos 20 anos, a questão ambiental passa a ter uma dimensão central na formulação de um projeto político. Então, de alguma forma, a ampliação de situações sociais reconhecidas como objeto de garantias legais de proteção e submetidas à regulamentação estatal implicam uma significativa expansão da responsabilidade pública. E, nesse sentido, com a expansão da responsabilidade pública, em face de vários problemas que são derivados um pouco de conflito entre o estatal e o privado e que tem a ver também com relações de produção, que tem a ver com contextos econômicos definidos. Então, nesse aspecto, como consequência disso, a gente pode entender que a intervenção estatal, regulada por leis complementares que normatizam, passou a referir-se a um terreno mais vasto da vida social.
Então, aquela trajetória das políticas sociais que se desenhou desde os anos 40, que implicava a construção de um sistema de seguridade social baseado em toda a experiência europeia, em a transferência de todas essas ideias para um contexto trabalhista, e daí para frente começar a discutir as relações sociais de trabalho dentro de um mundo de uma sociedade salarial, começa a ser reformulado a partir de grandes transformações que a gente vive a partir dos anos 90, na formulação política, na organização social, na globalização, uma série de fenômenos que nos vão trazer novos sujeitos ao campo, novos sujeitos. Então, aquele conceito de política social tradicional do Estado em ação, que basicamente foi a formulação clássica que se adotou, ele passa a ser reformulado. E os contextos sociais e políticos de cada época vão dar a esse conteúdo do social um predicado diferente. Então, hoje estamos frente a um mundo muito alterado com relação ao que foram as relações tradicionais de trabalho, uma sociedade salarial praticamente em fase de extinção, a instalação da precariedade como status social predominante, a flexibilização das relações de trabalho, a terceirização, todos os fenômenos que a gente vem acompanhando, eles, digamos, construem novas formas de sociabilidade, emergem novos problemas, desplaçam pessoas de circuitos de consumo e de produção e os colocam na periferia do sistema, construi esse precariado como quase uma classe estável, a partir da instalação da precariedade. E isso tem a ver com a necessidade também de construir uma reflexão um pouco mais ampla e mais atualizada do que seriam as políticas sociais e, digamos, quem seriam os sujeitos dessas políticas. Então, nesse contexto de mudanças, emergem novos elementos que a gente deve apontar. Quando nós fomos surpresos por uma chamada telefônica no laboratório, alguns anos atrás, surgiu a demanda, e isso também traz um correlato interessante, que é a universidade sendo procurada por uma empresa. Vocês sabem que em nossos domínios de conhecimento, a relação com o privado e, sobretudo, com a indústria é muito difícil de encontrar. A gente não tem esse tipo de relacionamento porque nós temos para oferecer saberes que não entram na lógica do mercado da produtividade, mas se apresentou uma possibilidade de a universidade ser convocada para uma tarefa que parecia bastante distante do nosso horizonte de possibilidades diárias. A gente trabalhava em pesquisas bastante dispersas. Se você pode observar minha trajetória, não me caracterizo especificamente por uma relação muito estável em um domínio de conhecimento. Talvez a flutuação entre assuntos e a contemporaneidade das questões é o que me preocupa. Sempre estar tentando adaptar as práticas e as reflexões às demandas atuais. Então, esse chamado serviu como um estímulo para, primeiro, promover um processo interno dentro da nossa comunidade, que eu considero que trouxe um ganho muito importante. Primeiro, no aspecto de construir uma reflexão coletiva, que, embora a gente forme coletivos, a gente não compartilha ideias e práticas conjuntas no cotidiano, que é uma prática muito comum dentro da academia. Então, esse momento desse chamado para a universidade se prontificar para dar resposta a um problema que era trazido por uma empresa, mas que era resultado de uma demanda institucional, de um processo de uma política pública, foi um caso inédito. E eu acho que ele trouxe para nós, em termos de, digamos, de instigar-nos a reconfigurar nossas posições internas. Como vocês sabem, em todo grupo há disputas,
há posições que se desencontram, há interesses, né? Mas este caso, acho que o que tem de simbólico, e não simbólico, no aspecto material concreto, possibilitou uma articulação de forças dentro de lo interlaboratorial que nunca havia ocorrido na cena do CCH. Então, isso traz também uma reflexão importante, porque nós somos o que fazemos, né? E muitas vezes a ressignificação de nossas práticas significa plenamente uma transformação. E essa transformação está em fase. E eu acredito que as alianças e as articulações de trabalho que foram fomentadas por a pesquisa foram sumamente importantes, porque elas reposicionaram professores, pesquisadores, reconciliaram algumas feridas que eram práticas institucionais perversas que a gente convive. Elas não sanaram de todo, mas pelo menos elas foram costuradas, e a gente, a trama acadêmica funciona de uma maneira mais importante para isso. Então, nesse aspecto, eu acho que o chamado à universidade trouxe essa possibilidade de reformulação institucional, que é uma dimensão que muitas vezes fica alheia, ou que as pessoas às vezes preferem nem se referir a isso. Mas eu agora que estou em uma posição de direção, eu acho que esse é digamos, um imperativo, fundamental quando um assume uma tarefa que tem a ver com a gestão de coletivos, que tem a ver com, digamos, a mediação de problemas e digamos, a pavimentação de estradas, para que a gente possa se encontrar em algum rincão, em algum cantinho. Então, nesse aspecto, a pesquisa cumpriu um papel central de reformulação do centro, rearticulação de pessoas, como o caso da professora que está aqui, como o caso da professora que eu vejo as caras aqui, que não tínhamos relações acadêmicas, embora a gente tinha compartilhado experiências do dia a dia, mas que de alguma forma modelou um modo de produzir diferenciado. Então, nesse aspecto, eu acho que esse chamado licenciamento tem um primeiro efeito, um efeito interno endógeno. Isso não sai nos relatórios, mas isso aqui é uma maneira de a gente falar das coisas que interessam, porque o que não interessa pode estar no relatório. Aí vocês leem no relatório e vão encontrar a natureza da pesquisa. Mas eu acho que aqui nós estamos trabalhando sobre nosso métier, nossa tarefa intelectual e política. E nesse aspecto, esta pesquisa trouxe essa dimensão de centro, de integração. Isso acredito que é uma instância importante. Dentro do programa, também serviu para alavancar, de alguma forma, através de recursos genuínos, provenientes de nosso relacionamento com um convênio, que permitiu estimular a produtividade de uma forma bastante generosa, talvez única na história, porque foi parte de um processo de bonança do ciclo do petróleo, e agora estamos em um ciclo bastante negativo, mas a gente conseguiu coagular essa experiência a partir de um conjunto de benefícios que foram traduzidos em bolsas, que foram traduzidos em participação em eventos, digamos, em construção de uma comunidade de conhecimento. Ela passou por ambos projetos e construiu uma solidariedade de trabalho e construiu também inovações, e nesse aspecto aí retomo outro ponto que eu acredito que é simbólico, que é a adequação da universidade ao presente, a mudança que estamos vivendo em termos das relações entre público e privado, e essa inovação se refletiu em quê? Em las formas como nós, acadêmicos, nos relacionamos com a esfera produtiva, com o capital, e que não é fácil. Ontem
nós voltamos de outro round de disputa, onde a gente tem que estar muito bem provisto de instrumentos e de expertise, porque as regras da negociação são duras, não são as mesmas que a gente utiliza quando está negociando com os alunos, quando está negociando um capítulo, uma reforma de um texto. São leis de mercado, e como nós colocar nosso capital cultural, nosso conhecimento, nossa institucionalidade desde um ponto de vista ético que seja preservado e que nós possamos frontalmente construir uma via de cooperação, se essa é a palavra. Na verdade, a palavra cooperação é uma palavra muito profunda para falar em termos de instituições, né? Mas sim em termos de digamos, uma solidariedade orgânica mínima que nos permita sobreviver à tensão que se estabelece entre as tarefas que o licenciamento ambiental impõe para uma empresa através de todo um aparato legal que tem que ver com leis, com regimentos, com normas a cumprir, e a postura de uma instituição que tem um modo de ser bastante acadêmico de modo geral, e com muita falta de, por momentos, expertise com relação às coisas concretas das relações produtivas. Então, inovação, acho que é uma nota importante. Eu acho que agora eu estou, de alguma forma, fazendo uma síntese, desenhando, assim, a grosso modo, um balance que não é um balance de produtividade, né? É um balance mais interno, dos efeitos que a indução de uma pesquisa pode ocasionar em um âmbito acadêmico, quando elas são conduzidas por pessoas com responsabilidade, quando elas são feitas com honestidade e são feitas sobretudo com seriedade, que foi o que nos caracterizou e o que nos permitiu, de certa forma, manter uma qualidade no nosso serviço acadêmico que nos permite hoje gozar de um prestígio que nós não tínhamos. Então, prestígio muitas vezes é o que a gente busca, né? Mas o prestígio, neste caso, foi resultado de uma prática, e de uma prática baseada em ideias, em valores. Então, esses valores que a gente construiu coletivamente foram fundamentais. A partir de quê? A partir de um diálogo muito próximo, interpares, horizontal, uma distribuição de tarefas que permite, de alguma maneira, que as coisas sejam dialogadas. Muitas vezes a gente pensava nas metodologias participativas, que para nós que estamos dentro do âmbito acadêmico, as metodologias participativas sempre foram parte de um cardápio de técnicas e de práticas que foram negligenciadas dentro da universidade, que faziam parte mais de técnicas ou práticas da sociedade civil, de organismos que tinham outra relação de conhecimento, não vertical, horizontal. Então, foi um desafio epistêmico também. Eu acho que essa é uma grande instância, porque de alguma maneira nos obrigou a quebrar nossos paradigmas de conhecimento hierárquico e começar a trabalhar em uma viés de práticas participativas. Trazer isso para a universidade hoje é uma retomada, digamos, é algo quase romântico, porque isso ocorreu nos anos 70, 80, basicamente com pedagogias que hoje foram de alguma forma desprestigiadas, mas que afortunadamente uma leitura crítica, uma revisão crítica dessas metodologias possibilitou também construir uns novos consensos e também críticas sobre essas pedagogias e como superar problemas que têm a ver com a relação com comunidades. Poderíamos dizer então que do ponto de vista epistêmico e metodológico tivemos consideráveis avanços, que eu espero que ao longo do próximo período a gente possa consolidar, né, e
transformar isso sim como uma espécie de uma escola de formação que falta. E acho que estamos, de alguma forma, caminhando para esse sentido. Estou tentando abreviar, né? Porque a gente vem trabalhando nisto que estou falando já há 4 anos. Então, ao longo de 4 anos, tem ocorrido inúmeras situações de conhecimento, políticas, institucionais, que fizeram dessa experiência um aprendizado social. E não digo um aprendizado social em termos de sociabilidade apenas, né? Digo um aprendizado social em termos de convívio institucional. Vocês sabem que a universidade tem instâncias deliberativas, instâncias políticas, instâncias colegiadas, instâncias que muitas vezes se desencontram, como são pessoas, e como pessoas temos pontos de vista diversos e antagônicos muitas vezes, e isso também foi, do ponto de vista do centro e do equipe, um ganho sumamente significativo. Digo isso em função de que vocês sabem que geralmente existe concorrência na universidade e em todos os aspectos isso se expressa sobretudo no poder que cada centro tem com relação a recursos, conhecimento, número de alunos. Essa competição absurda existe e faz parte da natureza de qualquer instituição. Então, a autoestima nossa sempre foi muito lastimada e castigada. Sempre, apesar de ser o centro menor, fomos sempre colocados como o lugar dos problemas. Onde havia um problema na universidade, era no CCH. Onde havia uma discussão que estava fora do lugar, ou as ideias estavam fora do lugar, proveniam de uma cabeça do CCH. Essa mitologia em torno de nossa capacidade para criar problemas, e não trazer soluções, se cristalizou praticamente em uma representação burda que a maioria das pessoas que não têm um conhecimento refinado sobre o que nós fazemos aqui ainda professam. Mas este projeto trouxe uma novidade, que nos trouxe primeiro o poder do dinheiro, que convence e legitima qualquer coisa, e nos colocou numa condição, saindo da subalternidade cognitiva e nos levou para um lado assim de primazia. Então, de repente, passamos a ser dos mais díscolos a los mais inteligentes e corretos e bem-sucedidos. Então, isso só para contar um pouco das peripécias que estão em torno de uma pesquisa e de um projeto dessa natureza. Estou contando um pouco as coisas que me parecem a mim mais importantes, do ponto de vista de minha vivência desse processo como coordenador. E trago isso por quê? Porque fazer um balance desses, digamos, infortúnios e ganhos, né, que constituem nossa vida acadêmica, faz parte também de nosso aprendizado enquanto profissionais, para, digamos, para posicionar o centro, para posicionar nosso programa, para referenciar quem somos nós enquanto discentes ou docentes em termos de produção, de conhecimento. São instâncias que são fundamentais. Então, fazendo estou com o tempo, estou mais ou menos bem? Tá, então, fazendo essa caracterização geral, eu só queria chamar a atenção para vocês a força da pesquisa, a importância da cooperação e da integração de saberes, que é uma das características do nosso programa para a prossecução de algum fim acadêmico. Assim, não, essas pesquisas individuais, elas são autorreferenciais, elas não levam a resultados institucionais, levam ao crescimento do ego, a situações muito pouco coletivas. Então, eu acho que uma premissa que a gente deve guardar dessa experiência é que a possibilidade de nos juntar, de estabelecer relações que sejam de alguma forma dialogadas,
dialogadas no sentido profundo, no sentido da honestidade das falas, não da simulação em la luta pela vida, como diria um filósofo argentino, não? Essa honestidade que se concentra a partir do compartilhamento do dia a dia é a melhor escola para a formação. Nós tivemos 24 meses de tensão, sim, porque administrar um conjunto de pessoas que estavam em torno das 100 pessoas, 100 redondeando, né? 100 pessoas vinculadas a um projeto, generou uma série de problemas que nós nos deparamos e que eram muito além de nossa capacidade de ação. Mas a solução desses problemas que a pesquisa nos trouxe, de logística, de interação, de coordenação, de tabulação de resultados, de compartilhamento de reflexões, de encontros, que foram muitos, construi um capital social que é sumamente singular e que não se construi a partir de outro tipo de experiência. A pesquisa quando ela ganha essa dimensão, essa proporciona essa capacidade de encontro. E esse encontro, eu acho que o que a gente deve resgatar, que é algo que a gente vai aos poucos abandonando, nos vamos voltando mais velhos e mais intolerantes da diferença, cabeções, e essa experiência coletiva nos proporciona a possibilidade de quebrar com esses paradigmas e de construir relações muito mais sadias. Então, para finalizar, o projeto ele teve resultados acadêmicos, sim, objetivos. Temos pessoas estudando no nosso programa, houve já defesa de dissertações, monografias, mas eu acho que isso é um resultado importante em termos de produtividade. A TAPES vai ver isso com muito bons olhos, e a gente sabe que angariando recursos, que formando pessoas dentro de linhas de pesquisa que tenham organicidade e digamos, capilaridade com as práticas, com nossas identidades profissionais, conseguimos melhorar nossa performance nesses organismos. Mas isso não, para mim, deixa de ser relevante. Eu acho que os coordenadores avaliam isso, eu avalio, os coordenadores têm essa missão, eles vivem com essa contabilidade de resultados, dos alunos, dos professores, dos discentes, dos amigos, mas eu penso que nesta nova etapa que se inicia, nós estamos já à frente desse projeto formalmente 26 meses, informalmente 50 meses, e agora nós vamos ter a perspectiva da continuidade por 27 meses. O que significa, do ponto de vista da possibilidade do planejamento acadêmico, uma grande possibilidade de a gente poder alinhar pessoas, construir, sedimentar e consolidar as coisas que a gente trabalhou ao longo desse tempo. A expectativa que nós temos, e que acho que é a expectativa do Geraldo também, é que nós salgamos desse processo bem fortalecidos em termos de projeto, com uma produtividade já estabelecida, de poder publicar, poder voltar a ter capacidade de produzir livros financeiramente e de poder trazer para dentro da universidade novos talentos, que foi de alguma forma o que ocorreu com esse processo. Hoje nós temos nesse novo edital que está aí rodando minimamente 6 candidatos, não estou lembrando, que por razões diversas estão vindo para se formar conosco. E isso, sinceramente, é muito importante, nós ter a possibilidade de ter atração de pessoas jovens nesse mundo tão perdido, e que venham a buscar referências de formação à universidade e que tenham uma trajetória já construída a partir de uma prática,
que faz parte também de uma tradição, de um novo conhecimento que a gente está compondo, que é o conhecimento do licenciamento ambiental, nos posiciona muito bem para esse futuro. Enfim, eu acho que prefiro que vocês me perguntem alguma coisa pontual, se existe, né? Eu deixo por aqui. Eu acho que a reflexão que eu estou trazendo para vocês, ela deve ser tomada como um relato de experiência, mas que implica também um reposicionamento institucional. E nós estamos em uma situação tão complexa na universidade. Estou vendo a TT aqui, a gente vive um cotidiano tão difícil, né? Que a possibilidade de construir horizontes, aunque sejam imaginários, de vida, de pesquisa, é uma possibilidade que nos mobiliza muito. Então, estamos mal, né? Mas vamos bem, vamos por um bom caminho. Eu acho que isso é um aliciente para vocês tentar se aproximar quando os projetos comecem a reviver na segunda fase, e poder se integrar essa pesquisa de forma que a gente tenha mais luz e mais inteligência coletiva para poder dar uma iluminada a esse mundo da bacia de Campos, que vive em uma condição de precariedade, sobretudo esses sujeitos que fazem parte do nosso objeto de pesquisa, no qual nós temos muito para lhes oferecer. Então, passo para o Geraldo e obrigado por me ouvir. Não é um lamento, é uma pesquisa que mobiliza. Obrigado.